António Reis, como é que foi a vinda para os Estados Unidos? A minha tia, a irmã da minha mãe, vivia nos Estados Unidos e o meu pai, que é o mais velho de 9 filhos, sempre teve aquele grande desejo de ir para a escola. Mas como era o mais velho, teve que ir trabalhar e então nunca conseguiu. E mais tarde ele sempre teve o grande sonho dos filhos poderem ir para a universidade e ter o seu estudo. Só que em Portugal, naquela altura, nos anos 70, era difícil. Ou tinha que estar ligado, ou tinha que ter muito dinheiro e não tínhamos uma coisa nem outra. Então, quando surgiu a possibilidade de virmos para os Estados Unidos, os meus pais aproveitaram e especialmente também por causa da guerra do ultramar. O meu irmão já tinha 15 anos e tínhamos que sair de lá porque senão íamos para a guerra. E então os meus pais sacrificaram tudo o que tinham em Portugal, venderam o negócio e tudo, para vir para os Estados Unidos para poder dar aos filhos uma possibilidade de ir para a universidade e também, claro, evitar com que eles pusessem em perigo na guerra no ultramar. E como é que conheceste a tua atual mulher, Lucinda? Aliás, foi interessante. Ela vivia no outro lado da rua de mim, por isso eu conheço a Lucinda desde sempre. A avó dela vivia no outro lado da rua, ao meu lado direito, ela vivia na mesma rua, mais abaixo um bocadinho, e então a gente conheceu-se de infância desde sempre. Mas emigraram na mesma altura? Não, eu vim para os Estados Unidos com 12 anos, o, o bichinho, vamos lá para não chamar outra coisa, já cá estava, continuei a escrever com ela, como sempre tive aquele gosto por ela desde criança. E depois tive a sorte de trabalhar com uma linha aérea com 19 anos, os bilhetes eram grátis, comecei a ir para Portugal mais vezes, comecei a vê-la mais frequentemente e depois ganhei a coragem de lhe pedir namoro e em casamento. Já nasceram filhos? Já. Temos o Steven com 30 anos agora já e a nossa menina Jennifer com 26. E o gosto pelas viagens, como é que nasceu? Foi desde os tais 19 anos, quando tomaste contacto direto mais com o setor das viagens? Foi. O facto de trabalhar para uma agência, para uma linha aérea naquela altura e chegar ao aeroporto, meter-se no avião e ir passear, dão-nos uma liberdade e um gozo que infectou-me totalmente e viajar é a minha paixão. E fazer com que as pessoas viajem bem também é outra paixão que tens, não é? Porque ao gostar tanto de viajar e de conhecer tantos sítios, eu consigo relatar e dar-lhes a eles a experiência das minhas viagens e consigo viver e vender com aquela paixão, o gozo de gostar mesmo de viajar. Como é que te sentes sendo o proprietário de uma agência que tem o carinho, a dedicação do público, o conhecimento geral de toda uma comunidade e que é conhecida e talvez seja mais conhecida de toda a comunidade? É gratificante. A agência começou em 1974, nós já temos, eu e a Lucinda, há 20 anos e por isso demos continuação àquilo que foi começado e alargámos mais o esquema, as oportunidades, as possibilidades daquilo que uma agência de viagens consegue oferecer a uma comunidade portuguesa como esta. De onde é que veio o nome Arcos? Não é de Arcos de Valdevez, pois não? Por acaso até foi a fundadora da agência, uma senhora de Arcos de Valdevez, deu-lhe o nome de Arcos e assim ficou. Já passou por outra pessoa que também era lisboeta, não mudou de nome e eu também não mudei porque já acho que está certo. Para além da agência, quais são os outros hobbies que tu tens, ou que vocês têm como casal, tu e a tua esposa? Sempre que há tempo livre é viajar mesmo, é verdade. Não há assim muitos outros interesses que a gente tem, cada vez que podemos agarramos, vamos conhecer mais uma parte do mundo, vamos quando os meus eram mais novos, queríamos também mostrar-lhe a eles outras partes do mundo, nós íamos, prontos, todos os Thanksgivings por 11 anos seguidos para conhecer, para que eles também ficassem a conhecer mais e a gostar daquilo que nós verdadeiramente gostamos de fazer, que é viajar. Tu és um homem e a tua família é gente muito ligada também à Igreja. Eu vejo-os assiduamente frequentar a Igreja Católica. Isso é a procura de uma força extra do além, digamos, é o reconhecimento, é o agradecimento. De uma certa maneira, podemos dizer que é agradecimento, mas não começou assim. Eu não fui criado a ir à minha igreja todas as semanas, mas depois, quando os miúdos nasceram, nós decidimos que íamos lhe mostrar, pelo menos, o que é uma religião, o que é uma ordem. E depois, mais tarde, façam a decisão se querem ou não continuar. E foi naquela altura que nós inscrevemos os nossos filhos na catequese que começámos a envolver-nos mais com a igreja e depois encontrei um sítio onde eu gostei. O Monsenhor João, então, era uma pessoa que eu não conhecia outros padres
e ele era aquele exemplo que eu fiquei a gostar, a maneira dele se apresentar, a maneira dele viver, o que se vivia na igreja de Elizabeth há aqueles anos. Então envolvi-me porque gostei da família que lá existia e foi assim que eu me envolvi mais, mas foi propriamente para poder dar aos meus filhos uma educação religiosa. Esperas que os teus filhos continuem a fazer o que tu fazes ou eles optaram por outro tipo de vida, outro tipo de profissão, de carreira? Eles optaram por outra carreira, ainda que quando eles eram mais novos nós tentávamos pôr-lhe aquele bichinho lá dentro deles para ver se dava, mas não, eles seguiram outras carreiras, têm os seus trabalhos, mas nunca sabe o dia da manhã, quem sabe. Qual foi o país que mais gostaste de visitar? Interessante, talvez mais interessante é o Egito. Em termos de cultura, Itália também é ótimo, mas é que a gente depois de começar a ver tantas coisas é interessante, mas talvez o Egito é aquele que mais me marcou. E o que menos gostaste? Ah, eu não posso dizer que haja algum que eu não gosto. Alguma coisa que fica. Yeah. Sempre, porque nós quando vamos para algum sítio fazemos a nossa pesquisa, sabemos o que é que gostamos de fazer e fazemos aquilo que queremos fazer, porque o mundo é tão grande e agora ultimamente, a última viagem que fiz com a Lucinda, fomos de carro para a Suíça, Liechtenstein, Áustria, acabámos em Munique para o Oktoberfest e fomos só nós a conduzir, aquilo foi espetacular, a conduzir pelos Alpes e tudo isso, nada grandioso de história, mas em paisagens, e estarmos juntos foi bonito. Nós falamos muito de viagens de avião, mas os portugueses também já começam a praticar outro tipo de viagens. Já começam a optar não só por Portugal, mas também pelas Caraíbas, pela América Latina, pelos cruzeiros. Isso tem sido também um ensinamento que vocês têm feito em função de muitas organizações de excursões que têm realizado no decorrer dos anos. Não? Aquilo que nós reconhecemos é que era curioso, os nossos pais, a filosofia deles era trabalhar e poupar. E o pouco tempo que eles tinham livres é ir ver a família em Portugal, porque é aquela saudade, a ansiedade de ver a família outra vez. Mas conforme essa geração foi crescendo, a ligação com Portugal é cada vez menos e começámos a ver que há pessoas nos 60 que de repente tiveram que a vida inteira a trabalhar, nunca viajaram nada a Portugal e de repente já não há aquela razão para ir a Portugal e então querem explorar outras coisas. E nós, quando criamos estes grupos para ir passear à Terra Santa ou à Itália ou ao Nosso Senhor de Guadalupe, assim que a gente vende, ou no cruzeiro, assim que a gente abre, é logo, enche logo. E então as pessoas já começaram a pensar, então onde é que vamos para o ano? E o que é que há aí? Então constantemente recebemos telefonemas de pessoas que estão reformadas, trabalharam a vida inteira, pouparam, têm algum dinheiro, mas agora querem viver aquilo que não viveram de antes. E isso é gratificante e ver no rosto dessas pessoas aquela alegria de estar a conhecer que se fossem sozinhos não iam, mas connosco vão. E sentem-se bem. Maravilha. E para nós é gratificante ver a alegria na cara deles. Eu vou-te fazer uma quantidade de perguntas que têm apenas uma resposta. Simples perguntas. Benfica, Sporting ou Porto? Benfica. Carne ou peixe? Carne. Loiras ou morenas? A morena é por causa da Lucinda. Yankees ou Mets? Mets. Batatinhas fritas com ovos estrelados e um bom bife ou um cozido à portuguesa? Mas sabe que há certas coisas, há certas comidas muito simples que as nossas mães fazem, que aquele sabor fica cá sempre dentro. Há uma tomatadazinha com ovos que a minha mãe faz, aquelas ervilhas calchadas com o chouriço e isso tudo. Há certos temperos que as nossas mães ou os nossos avós fizeram que aquele sabor fica tão dentro de nós que é melhor que qualquer lagosta, qualquer bife, qualquer essas coisas. Às vezes essas comidazinhas simples, caseiras com aquele temperozinho especial, isso é que me sabe muito bem. Praia ou campo? Praia. Barco ou avião? Os dois. Gosto das duas coisas. E muitas vezes gosto de apanhar o avião para poder chegar ao barco, para ir passear.